As pessoas que professam a Cristo, mas não querem se envolver com a igreja, quaisquer que sejam os argumentos que usam, eles estão descobertos diante de Deus. A não ser que tenha uma razão imperiosa, mora numa cidade onde não tem igreja nenhuma, ou mora lá no meio do mato onde não tem igreja nenhuma. De vez em quando eu recebo um e-mail, uma mensagem, alguém dizendo assim: pastor, eu queria tanto me congregar, eu vivo das mensagens e pregações do YouTube, mas não tem igreja aqui. Eu digo: comece uma. Abra sua casa, deve ter mais uns 2 ou 3 crentes aí na cidade, comece o trabalho, não deixa de se congregar por conta disso. Muitas igrejas, que hoje são igrejas saudáveis e grandes e fortes, elas começaram com pequenos começos, com crentes se reunindo nas suas próprias casas. Nem todo mundo que pertence a uma igreja local, ele pertence à igreja do Deus vivo. É possível alguém ser membro de uma igreja, ter o nome no hall de membros, mas ele não é regenerado, ele não é nascido de novo, ele não faz parte da verdadeira igreja, ele faz parte da igreja visível, mas não da igreja invisível, que é a igreja completa, a igreja verdadeira, cujo número e nome só Deus sabe quem são. Então é possível acontecer isso. Também a segunda consequência aqui, segunda observação importante que eu quero fazer, é que todo crente verdadeiro, ele vai procurar estar em comunhão com seus irmãos nas igrejas locais. Olha como Paulo se refere: a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Se nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus, nós queremos estar juntos, porque esse é o nosso povo. Esse é o povo a quem nós pertencemos, mesmo que sejamos de nacionalidades diferentes ou venhamos de contextos diferentes, mas esse é o nosso povo. Todo crente verdadeiro, ele vai querer fazer parte de uma igreja local. Ele vai querer descobrir os seus irmãos, vai querer adorar com eles, participar com eles, ser instruído por eles, crescer com eles, servi-los com os seus dons. E aqui a terceira observação, que é lógica dessas duas primeiras, é que no caso de desigrejados, ou seja, pessoas que rejeitam o conceito de igreja local e não veem qualquer necessidade de estarem ou de fazerem parte de uma igreja local, fica difícil aceitar o fato de que eles são verdadeiramente cristãos. Porque a maneira como o Novo Testamento fala da igreja e diz o que é a igreja, torna claro que as pessoas que professam a Cristo, mas não querem se envolver com a igreja, quaisquer que sejam os argumentos que usam, eles estão descobertos diante de Deus. A não ser que tenha uma razão imperiosa, mora numa cidade onde não tem igreja nenhuma, ou mora lá no meio do mato onde não tem igreja nenhuma. De vez em quando eu recebo um e-mail, uma mensagem, alguém dizendo assim: pastor, eu queria tanto me congregar, eu vivo das mensagens e pregações do YouTube, mas não tem igreja aqui. Eu digo: comece uma. Abra sua casa, deve ter mais uns 2 ou 3 crentes aí na cidade, comece o trabalho, não deixa de se congregar por conta disso. Muitas igrejas, que hoje são igrejas saudáveis e grandes e fortes, elas começaram com pequenos começos, com crentes se reunindo nas suas próprias casas. Porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. As igrejas locais, elas são expressões da igreja invisível, do povo de Deus. Por isso que é importante que se proceda da forma correta dentro delas. O segundo destaque que Paulo dá é que as igrejas, elas são coluna e baluarte da verdade. Está aí no final do verso 15. Para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, já vimos isso, coluna e baluarte da verdade. As palavras coluna e baluarte, elas são usadas aqui como sinônimas, não existe nenhuma diferença significativa entre elas, e trazem a mesma ideia, que as igrejas locais, que são a expressão da igreja do Deus vivo, o alvo delas, propósito delas, a natureza delas é conservar a verdade, é a ideia de coluna e baluarte, proteger a verdade, a ideia de coluna e baluarte, lutar pela verdade e transmitir a verdade. Deus confiou a verdade às igrejas locais. Onde está a verdade? Como é que ela se transmite? Quem mantém, quem detém a verdade? Está na mão de quem? E Paulo está dizendo, está na igreja de Deus, na casa de Deus,
E ele está falando das igrejas, está falando da igreja de Éfeso e de todas as igrejas em geral, as igrejas verdadeiras. Como é que a gente explica isso aqui? Esse ponto aqui de que Deus confiou a verdade às igrejas cristãs. Ele vai definir verdade logo em seguida, no verso 16, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, essa é a verdade. Ele vai fazer uma espécie de resumo do credo, ou da primeira... Aqui nós temos uma das confissões cristãs, ou um credo cristão dos mais antigos, que Paulo aqui vai dizer, essa é a verdade que Deus confiou à igreja. E a tarefa da igreja, como coluna e baluarte da verdade, é receber isso aqui, crer nisso aqui e espalhar isso aqui de geração em geração e lutar pela preservação dessa verdade. Note que logo em seguida, no texto, você tem um capítulo 4, onde Paulo já começa assim: o Espírito Santo diz que vão se levantar homens mentirosos, seguindo espíritos demoníacos e que vão querer rejeitar a verdade. Não é curioso que logo em seguida, depois dele dizer que Deus confiou a verdade às igrejas locais, ele vai falar dos falsos profetas e das tentativas do diabo de corromper essa verdade? E que verdade é essa então? Vamos ver aqui agora o verso 16, que é o meu terceiro ponto. A verdade que Paulo se refere e da qual a igreja é coluna e baluarte, está colocada aqui na forma do que ele chama de um grande mistério que foi revelado por Deus. Veja o verso 16. Evidentemente, como você sabe, Timóteo, é isso que quer dizer. Timóteo, é evidente, né? Você sabe disso. Grande é o mistério da piedade. A palavra piedade aqui é uma palavra que Paulo usa pelo menos umas 5 vezes nessa carta e significa simplesmente o cristianismo. Grande é o mistério do evangelho. Vamos usar a palavra evangelho aqui. Grande é o mistério do evangelho. É chamado de piedade porque provoca piedade em nós. Piedade aqui não é pena, mas é uma atitude pia, de adoração, de serviço e comunhão com Deus. O Evangelho produz isso, por isso, às vezes, o Evangelho é chamado de a piedade. Então, grande é o mistério do Evangelho, que produz uma vida piedosa em nós. É chamado de mistério porque ele estava oculto antes. Essa verdade que Paulo vai desvendar aqui. Ela estava oculta antes, estava presente no Antigo Testamento, estava prevista na lei, foi anunciada pelos profetas, foi antecipada pelas cerimônias levíticas, foi cantada nos Salmos. Todo o Antigo Testamento falava desse mistério, né, que nós vamos ver agora qual é. E Paulo diz que ele é grande no sentido de que ele é glorioso, ele é profundo. Isso que ele vai dizer era um mistério, como eu disse, que estava oculto, mas agora com a encarnação, a ressurreição de Cristo, a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o ministério dos apóstolos, esse mistério foi revelado. Esse mistério é revelado. Não existe nenhum mistério na Bíblia que não tenha sido já revelado. Todo mistério na Bíblia é mistério revelado. Todo mistério na Bíblia é mistério revelado. Sempre que Paulo fala, eu vou dizer um mistério, em seguida ele explica que mistério é esse. É a mesma coisa aqui. Grande é o mistério da piedade. E ele então revela esse mistério que Deus confiou à sua igreja, que é um resumo da salvação centrada em Cristo Jesus. Você vai ver que segue uma sequência não muito histórica, mas uma sequência lógica histórica dos fatos principais na vida de Cristo: a encarnação, ressurreição, ascensão, evangelização e glória final. Então, grande é o mistério da piedade, verso 16. E ele começa: aquele que foi manifestado na carne. É uma referência à encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Deus invisível apareceu em corpo humano. Ele está se referindo a Cristo, embora o nome não apareça, mas é óbvio que ele está falando de Cristo. Aquele que foi manifestado na carne. Refere-se a Jesus Cristo na sua encarnação. Ele foi justificado em espírito. A palavra espírito aqui pode significar o espírito de Cristo, o espírito humano dele, ou pode significar o Espírito Santo com E maiúsculo. Você vai ver que, mais uma vez, as versões elas divergem. Você vai, por exemplo, a Almeida atualizada, a Nova Almeida, vai preferir espírito com E minúsculo, porque acha que é o espírito humano de Jesus. Já a NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Nova Versão Transformadora, eles vão preferir espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo.
No final, não tanto faz diferente, tanto faz, porque o contraste é com o verso anterior. Ele foi manifestado na carne, mas foi justificado, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. O contraste é entre a humanidade de Cristo e a sua divindade. Ele foi manifestado na carne, portanto ele era perfeitamente humano. Foi justificado em espírito, ou seja, pela ressurreição dos mortos mediante o Espírito Santo. Ficou claro que ele era o Filho de Deus, que ele é Deus. Então, nesse caso, tanto faz espírito com E minúsculo ou espírito com E maiúsculo, a interpretação é a mesma. O primeiro item fala da encarnação, o segundo item fala da ressurreição de Cristo, pela qual ele foi justificado, ou foi apresentado diante da humanidade, com justas razões e provas e evidências de que ele era de fato o Filho de Deus. Contemplado por anjos, ou seja, os santos anjos de Deus o adoraram quando ele subiu aos céus. Está vendo a sequência? Encarnação, ressurreição, ascensão. Pregado entre os gentios, esse Cristo que encarnou, que morreu, que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, adorado pelos anjos, é o Cristo que Paulo, os apóstolos e os primeiros cristãos anunciaram ao mundo todo. Ele foi pregado entre os gentios, não somente aos judeus, que já tinham noção a respeito do Cristo, mas agora para as nações que antes eram ignorantes e que para eles era um mistério tudo isso. Ele foi crido no mundo, os pagãos receberam o Evangelho, creram no Evangelho e juntamente com os judeus agora compõem a Igreja de Deus e finalmente recebido na glória. Aqui se refere à ascensão, exaltação de Cristo à direita de Deus Pai, onde ele recebeu toda a glória. Então, nessas 6 estrofes, Paulo resume o mistério da piedade que foi revelado. Esse mistério, essa verdade, ela ficou devidamente registrada nas cartas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que João escreveu, que Tiago escreveu, que Hebreus escreveu, que João, já falei, que Judas escreveu, Mateus escreveu, Marcos, Lucas. O Novo Testamento é o registro dessa verdade. E foi isso que Deus confiou às igrejas locais. Vocês seguiram a sequência. Timóteo, eu estou escrevendo essas instruções porque pode ser que eu me atrase, eu quero chegar aí em Éfeso para ajudar você, mas se eu atrasar, essas instruções são para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, se deve proceder na igreja. E isso é muito sério, Timóteo, porque a igreja a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, e ela é coluna e baluarte dessa verdade que você e eu conhecemos, que Jesus Cristo encarnou, ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos, que ele subiu aos céus e foi adorado pelos anjos, ele foi pregado no mundo todo, ele foi crido entre as nações, como por exemplo aí em Éfeso, e ele voltará em glória, ou ele está glorificado, ele foi recebido na glória. Que seriedade, que importância, que coisa crucial é essa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A ausência de comunhão na igreja não é uma situação que deve ser levada levemente. A Bíblia nos ensina sobre a importância da comunidade cristã em Hebreus 10, 24, onde o autor nos exorta: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Esse versículo é um claro chamado à participação ativa na vida comunitária da igreja. A comunhão com os irmãos resulta em encorajamento mútuo e em um fortalecimento espiritual que é vital para cada crente. Existem muitos motivos pelos quais alguém pode se sentir desigrejado. Algumas pessoas podem ter sido feridas por experiências passadas, outras podem estar insatisfeitas com a liderança ou com a direção da igreja local. E algumas podem simplesmente ter se afastado devido às distrações e pressões do mundo. Entretanto, é crucial que entendamos que o ato de se afastar da igreja não soluciona os problemas, mas sim cria uma lacuna espiritual que pode levar à estagnação e ao desencorajamento na fé. Em 1 Pedro 5,8, somos advertidos a estarmos sóbrios e vigilantes, pois o nosso adversário anda ao nosso redor como um leão, buscando a quem possa devorar. Quando estamos fora da proteção da comunidade, tornamo-nos mais vulneráveis ao ataque do inimigo.
Além disso, o desigrejado corre o risco de perder a riqueza do corpo de Cristo. Cada membro dessa belíssima construção espiritual tem um papel essencial. A unidade e a diversidade do corpo são projetadas por Deus e têm como propósito fortalecer, edificar e encorajar. O desigrejado se priva da sabedoria, do amor, da disciplina e do apoio que são oferecidos pelo corpo da igreja. Se você se encontra fora da comunhão da igreja, quero convocá-lo a refletir. Pergunte a si mesmo: qual é a raiz do meu afastamento? É a dor de experiências passadas? É o desencanto com a liderança ou com a doutrina? Ou pode ser a simples tentação de viver como um cristão isolado, acreditando que a comunhão é opcional? Lembre-se do que disse Jesus em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele não prometeu estar conosco individualmente. Ele nos prometeu sua presença em nossa reunião como corpo. Portanto, é importante que busquemos não só refletir sobre esses sentimentos, mas também que alcancemos a cura. Se você foi ferido pela igreja, procure a reconciliação e o perdão. Pense nas palavras do Senhor em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é um pilar fundamental na vida da igreja, e a ausência dele pode levar à divisão, amargura e apostasia. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a oferecer e buscar a reconciliação, assim como fomos reconciliados com Deus.